Ai, isso ficou horrível. Vamos lá de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhã e seja muito bem-vindo. Então essa é a nossa parte 2 da aula de medidas de posição. Vamos ver nessa aula mediana. Então vem comigo. Na aula passada, então, a gente terminou numa página similar a essa, onde nós tínhamos 9 observações marcadas e a gente colocou a 10ª observação num valor atípico bem distante de onde estava a nossa distribuição de dados. E a gente observou, então, que a média foi muito afetada devido a ter esse valor discrepante, ou também, como a gente costuma falar, outlier. Isso por quê? Porque a média ela se torna sensível ao somatório desses valores, e aí quando a gente tem um valor assim que ele destoa dos demais, a média ela se altera muito, sendo necessário, então, para a gente continuar representando a nossa distribuição, recorrer à mediana. A mediana, que é uma medida de posição, que a gente costuma dizer, uma medida de posição mais robusta, né? Vocês observam, então, que antes de eu colocar esse valor outlier, ela estava aqui nessa posição e ela permaneceu nessa posição. Ela não teve uma grande alteração devido à presença de um valor discrepante. E isso ocorre por quê? Porque a mediana é a medida que divide a nossa distribuição meio a meio. Quer dizer que ela é um valor que pega a nossa distribuição e coloca 50% de um lado e 50% do outro. Vamos usar um exemplo para ficar para a gente mais fácil para a gente entender. Idade de crianças atendidas no posto de saúde. Considere o seguinte registro das idades de crianças atendidas na ordem de atendimento em um ambulatório pediátrico de um posto de saúde na primeira segunda-feira do mês de março, no turno da manhã. 4, 6, 9, 3, 2, 3, 7, 8 e 7. Essas são as idades. Como eu já falei para vocês, no R é muito simples. Para a gente conseguir calcular a mediana, basta a gente gerar o vetor com essas idades e aplicar a função median. E quando a gente tem a função median, gera pra gente 6. Mas a gente não vai ter o R em todos os momentos da nossa vida. Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro passo, pega os teus dados e coloca ele na ordem crescente. Então, aqui com a ajuda do R, colocando na ordem crescente, eu vou ter 6, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8 e 9. Vou escrever isso de uma forma maior, só para a gente poder visualizar. São quantos dados que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é um valor ímpar, então eu vou conseguir verificar um valor central. E que valor central será esse? Bom, se eu tenho 9, eu vou pensar no 10, e 10 dividido por 2 vai dar 5, então vai ser o valor da quinta posição. O valor da quinta posição é a nossa mediana, como o R já tinha nos falado anteriormente. Observe que esse termo central divide a minha distribuição exatamente no meio. Eu tenho 1, 2, 3, 4 valores para um lado e 1, 2, 3, 4 valores para o outro, tá? Retornando então ao exemplo dos cartões de crédito, no exemplo em si, que não era aquele que estava lá naquela página, eram salários mínimos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9 e 100. Eu vou gerar aqui o vetor e vou reportar a média, e a média deu 4,5. Agora deu um pouquinho diferente, porque o 4,5 não aparece ali, mas como assim é o termo central? É o termo central sim, porque eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se eu pegar simplesmente o valor da quinta posição, observe que o valor da quinta posição não divide a minha distribuição meio a meio. Eu fico com mais dados para um lado e menos dados para o outro. Então, eu sou obrigada a pegar o da quinta e da sexta posição. Pegando os valores da quinta e da sexta posição, eu realizo a média entre eles e aí sim chego ao valor 4,5.
E essa é a mediana. Observe que a gente, no exemplo do cartão de crédito, a gente só alterou o último valor. Aqui era 10 e passou para 100. Quando era 10, a média era 4,6. Quando passou para 100, a média virou 13,6, se eu não me engano. E a mediana, tanto faz aqui até a presença do 10 ou do 100, os valores centrais continuam sendo os mesmos, logo a mediana não se altera na presença de um valor outlier. Pensando na atividade notas de arte, que eram 35 notas é um número ímpar, então a gente consegue também descobrir qual é o termo central. O termo central vai ser, por exemplo, 35 com mais 1, 36, 36 dividido por 2, 18, então o termo da posição 18 vai ser o meu termo central. Aqui, trabalhando no R, eu gero novamente as minhas notas e peço para reportar a minha mediana, que é o 6,5. Se vocês forem contar aqui e pegar na posição 18, vocês vão encontrar exatamente o 6,5. Mas, se os dados estivessem agrupados, como é que a gente verificaria, então, o termo da posição 18? Eu vou criar aqui uma coluna frequência acumulada, tá? Eu vou criar essa coluna por quê? Porque eu vou ter que verificar em qual classe está o meu termo 18. Então, observa aqui que a frequência acumulada na primeira classe é 1, a frequência acumulada nessa segunda classe vai ser 1 com mais 5, e então nós temos acumulado 6. Nessa próxima classe, eu vou ter, então, acumulado 1 com mais 5 com mais 6. E como resultado eu terei o 12. E aqui eu vou ter acumulado as classes demais. 1 com mais 5 com mais 6 com mais 23. E agora sim igual a 35. O que a gente consegue chegar, então? Que o valor da posição 18 vai estar na classe entre 6 e 8. Lembra que a gente falou na aula passada que a gente vai, então, assumir o valor médio? O valor médio aqui, nesse caso, será o 7. Então, a gente vai dizer que aproximadamente a mediana será 7. Dá uma pequena diferença, né? Porque a mediana correta é 6,5, a gente vai chegar na mediana 7, mas é um valor válido para uma aproximação em dados agrupados. Só resumindo tudo, então, mediana será o nosso termo central. Se for uma distribuição com valor ímpar, a gente consegue encontrar direto. Caso seja uma distribuição com observações pares, a gente vai ter que fazer a média entre os dois centrais e assim a gente descobre a nossa mediana, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai procurando resolver. E até a próxima. Um beijo e fui!